Bom, meu nome é Luiz Zanella, ou todos esses. Quase uma proteína de retrovírus, né? Esse nome aí, né? Dá para você falar de qualquer jeito, que vocês vão saber que sou eu, né? Bom, é um prazer estar aqui, porque eu participo do curso, ouvindo as palestras desde o segundo curso. Então, estar aqui hoje falando é uma responsa, mais ou menos. Então, estou me sentindo lisonjeado de estar aqui. E, bom, espero conseguir passar um pouco para vocês a respeito da importância do tratamento e um pouquinho também da questão da resistência em relação aos antirretrovirais. Tá? Bom, quando a gente começou, né, quando a gente descobriu lá na década de 80, teve os primeiros casos de AIDS, inicialmente não tinha tratamento, e ali em 87 a gente teve a primeira droga que foi aprovada, que foi o AZT. Né? E a partir daí começaram a ser realizados os tratamentos, porém, as drogas que surgiram nessa época, pela grande quantidade de dose que você tinha que dar, e também por elas não serem tão específicas e apresentarem toxicidades celulares, a gente tinha muitos efeitos adversos dessas drogas. Né? Então, naquela época, a gente tinha uma balança dos efeitos colaterais, pesando mais, o alto custo dessas drogas, enquanto que os benefícios, né, a recuperação imune, a menor morbidade e mortalidade, devido a esses efeitos colaterais, você esperava mais para se instituir o tratamento. Porém, com o passar do tempo, essas drogas foram sendo desenvolvidas de forma a ficarem mais específicas e com menos doses. Você foi associando drogas de forma que você pudesse, com essa associação, colocar doses menores das drogas, e com isso os efeitos colaterais relacionados às altas doses foram sendo diminuídas ao longo do tempo, embora a gente tenha hoje também efeitos colaterais. Porém, quando a gente pensa hoje nos efeitos colaterais e na possibilidade da gente tratar e nos benefícios que a gente tem hoje, todos os estudos mostram que o benefício está em tratar o mais precoce possível, em detrimento dos efeitos colaterais que essas drogas possam ter. Por exemplo, tenofovir é uma droga que a gente usa bastante ainda na maioria dos medicamentos de primeira linha. Tem uma toxicidade renal, tem toxicidade mitocondrial, porém, é muito baixa essa toxicidade quando a gente compara todo o espectro do benefício do tratamento, né? Principalmente hoje com uma quebra de paradigma que é indetectável e intransmissível. Que é a maior quebra de paradigma que essa e que é maior benefício, tanto epidemiológico e benefício para a própria pessoa, em que você tem a possibilidade de tirar todo esse estigma que tem, né, a infecção pelo HIV por trás dessa sociedade. Né? Então, hoje em dia, a nossa balança pende para tratar sempre o mais precoce possível. Né? Antigamente, se a gente pega os protocolos do Ministério da Saúde, esse aqui eu coloquei um exemplo de 2002, então a gente tinha indicações mais restritas, justamente pela toxicidade das drogas. Né? Então, se o paciente era sintomático e não tinha disponível CD4, a gente não tratava, porque ele era sintomático. Né? Se ele tinha CD4 acima de 350,
fato que o impedia, na maioria das vezes, de ter alguma infecção oportunista, a gente também não tratava. A partir do momento que ele se tornasse sintomático, a partir do momento que ele tivesse a imunidade bastante agredida pela ação do vírus, aí a gente instituiu o tratamento. Isso tanto pelo custo e tanto pela toxicidade, né? Ao longo do tempo, foram surgindo trabalhos mostrando os benefícios em se tratar sempre o mais precoce. Por quê? Com a presença do vírus se multiplicando, a gente passa a ter uma resposta imune constantemente ativada. Então, essa pessoa que tem o vírus se replicando desenfreadamente é uma pessoa que está inflamada. E a gente sabe que a inflamação crônica desencadeia outras comorbidades ou intensifica outras comorbidades. Por exemplo, fatores para você infartar. Por exemplo, se a pessoa é co-infectada com hepatite B e C, que aí você já tem também uma resposta inflamatória mais intensa, então você associa tudo isso, o prejuízo para o seu corpo e para o seu sistema, para os diversos órgãos, é muito maior. Então, ao longo do tempo, os trabalhos foram mostrando que o benefício é instituir o tratamento precoce para diminuir o seu estado inflamatório, suprimir a carga viral e também fazer com que essa pessoa seja impossibilitada de transmitir o vírus, né? Então, hoje, quando é que está indicado o tratamento? Hoje o tratamento está indicado início precoce para todas as pessoas vivendo com HIV, independentemente do seu estadio clínico imunológico, tá? Então, diagnóstico significa tratamento. Lembrar que cada pessoa tem as suas singularidades, né? Então, a partir do momento que a pessoa recebe o diagnóstico, é importante que a gente sempre faça o quê? Informe sobre os benefícios do tratamento, motivar a pessoa a iniciar o tratamento precoce, explicar a respeito dos benefícios e de como você deve tomar os medicamentos de forma a ter uma adesão correta, a tomar direitinho o remédio, as doses diárias corretas, para que a gente não venha ter resistências, né? Nunca de uma forma coerciva. Cada pessoa tem seu tempo, talvez o tempo da pessoa que você acabou de diagnosticar seja aquele momento. Talvez algumas precisem de algum tempo para digerir o resultado do diagnóstico, né? E para isso, sempre uma ação multiprofissional e o nosso ouvido aberto às necessidades dessa pessoa vai fazer com que, com certeza, a gente consiga elaborar o melhor plano de cuidados para ela, né? Bom, a importância de você instituir o tratamento precoce é que quanto mais alto o CD4 é desse paciente, mais fácil vai ser a recuperação. A gente vê muito em ambulatório quem começou a tratar tardiamente, já numa AIDS avançada, por exemplo. A recuperação do CD4 fica patinando ali. Então, às vezes a gente pega aqueles pacientes que fizeram um diagnóstico em AIDS, né, com CD4 de 10, de 50, e às vezes eles já estão com tratamento já há 15 anos. Né, começaram lá com as drogas de primeira linha, lá atrás, né, da primeira geração. E com isso, a gente vê que eles ficam ali no CD4 de 350, 400, tá? Porque eles já tinham uma depressão muito importante, né? Então, quanto mais cedo, melhor, sempre. Bom, atualmente a gente tem, além da indicação de se entrar o mais precoce possível, algumas indicações que são prioritárias para esse tratamento, que é, bom, se a pessoa está sintomática, elas têm prioridade para começar o tratamento, né? CD4 abaixo de 350, essa pessoa também tem prioridade, de acordo com as normas do Ministério da Saúde, né? Se ela é gestante, então nem se fala.
tuberculose ativa, co-infecção com hepatite B e C, justamente por essas infecções virais desencadearem uma resposta inflamatória mais intensa, e você pode levar hepatocarcinoma mais rápido nesses pacientes, né? E quem tem risco cardiovascular elevado, acima de 20% pelo score de Framingham, tá? Então, são pessoas que a gente precisa instituir o tratamento mais rápido possível. Essas pessoas têm necessidades mais importantes. Então, como já foi bem falado na aula anterior, os antirretrovirais, eles vão agir em determinadas situações, em determinados momentos da replicação viral. Seja na ligação do vírus ao receptor, CCR5, né? Seja na fusão das membranas, seja no acoplamento, na ligação covalente do material genético do vírus ao nosso DNA, né? E seja nas proteases virais, tá? Então, atualmente, o que a gente tem disponível para a gente, que a gente utiliza de primeira linha, né? A gente tem aqui os inibidores de transcriptase reversa, né? Análogos de nucleosídeo, análogos de nucleotídeo, ou seja, eles mimetizam, né, o formato da molécula, né? Inibidores de fusão, inibidores da transcriptase reversa não análogos, ou seja, eles vão impedir o processo, né, a corrida da transcriptase. Inibidores da integrase, ou seja, vai impedir o acoplamento do material genético do vírus no nosso DNA. Antagonistas de CCR5, no caso o Maraviroc, e os inibidores de protease. São os principais que a gente tem nesse momento, tá? Bom, os esquemas de início que a gente tem pelo nosso protocolo ministerial, atualmente, é o dolutegravir, tenofovir e lamivudina, né, para a maioria dos pacientes, exceto se ele tem co-infecção por tuberculose, tá? Que aí, se é um paciente não grave, ele pede para você entrar com efavirenz, porque ele não vai interagir com a rifampicina, que é um dos medicamentos que a gente utiliza no tratamento da tuberculose. Agora, se o paciente é grave, a gente entra com o raltegravir. Por quê? Porque a maioria dos trabalhos realizados até agora foram realizados com o raltegravir na co-infecção com a tuberculose, e não com o dolutegravir, tá? Então, a partir do momento que o tratamento da tuberculose acabou, tanto aqueles que entraram com o efavirenz e tanto aqueles que entraram com o raltegra vão fazer o switch depois do tratamento da tuberculose para o dolutegravir, tá? Bom, está indicada a genotipagem aqui no Brasil, e a gente vai voltar a falar um pouquinho da genotipagem no final, em pré-tratamento, em seguintes casos, né? Pessoas que tenham se infectado com um parceiro que esteja usando TARV. Ou seja, se o parceiro passou HIV para alguém que era negativo, e o parceiro estava em uso de antirretroviral, é porque ele não estava em uso adequado, né? E provavelmente existe uma possibilidade desses vírus terem resistência. Então é importante a gente fazer a genotipagem, né? Gestantes infectadas pelo HIV, porque a gente não pode perder tempo da gente instituir um tratamento que de repente não seja o mais eficaz, né? Crianças infectadas pelo HIV e co-infecção tuberculose e HIV. A gente sabe que uma das maiores causas hoje de mortalidade no HIV é a tuberculose, e não as infecções oportunistas. Por isso, da importância da gente
nesses casos específicos, instituir o tratamento o mais correto possível no momento adequado já de diagnóstico. Tá? Bom, os fatores de escolha para o tratamento, né? Então, a gente tem que pensar potencial de adesão do tratamento. A posologia, quantas vezes essa pessoa vai ter que tomar o remédio por dia? Né? Isso não é só aqui, gente, isso é para qualquer doença. Guideline é ótimo, mas você vai ter paciente seu, gente, que não vai se encaixar em guideline. E para isso a gente precisa ter conhecimento técnico dos antirretrovirais e conhecimento técnico de entender a rotina da pessoa e ver o que vai se ajustar mais a ela. Porque, às vezes, um medicamento que ela tem que tomar, sei lá, de 8 em 8 horas, de 6 em 6, não é o mais adequado para essa pessoa. Né? Se bem que hoje a gente tem uma comodidade posológica muito mais tranquila para os antirretrovirais do que eram no passado. Né? A potência dos antirretrovirais. A potência é a capacidade que o antirretroviral tem de tornar indetectável o vírus no sangue o mais rápido possível. Né? Então, tem alguns que demoram mais, outros demoram menos. Os que demoram menos têm uma potência maior do que os que demoram mais. Né? Toxicidade e tolerabilidade. Hoje, a gente tem muito menos toxicidade, mas no passado a gente tinha muito mais. Né? A estavudina fazia uma toxicidade mitocondrial assim, absurda. Né? Hoje a gente não usa. Né? Mas, embora a gente tenha desenvolvido bastante, como eu falei, tem o tenofovir, que ele tem um pouco ainda de toxicidade. Né? Seja renal, que a gente tem que fazer a monitorização do paciente que está fazendo uso desse medicamento, seja toxicidade também mitocondrial. Tá? Preservação de esquemas futuros. Hoje a gente faz menos isso, porque antigamente a gente pensava, nossa, vamos entrar com esse esquema porque a possibilidade de falha era maior, então a gente pensava vamos deixar esse esquema e tentava, às vezes deixava a pessoa com 4 drogas para tentar deixar reservado drogas que tinham uma barreira genética maior ou mais potente, caso essa pessoa viesse a falhar. Tá? Hoje é menos, a gente vai ver isso daí. Comorbidades e interação medicamentosas, como eu falei, tuberculose, que você tem medicamentos que interagem com antirretrovirais. Então, a gente tem que pensar tudo isso. Anticonvulsivantes. Né? Embora hoje a instituição do dolutegravir seja a nossa primeira escolha, a gente tem que ver muito bem o histórico do nosso paciente que nos procura, por conta da interação com anticonvulsivantes. Metformina também é outra coisa importante. O dolutegravir interage com a metformina, faz com que os níveis plasmáticos de metformina fiquem mais elevados, e às vezes esse paciente pode chegar no pronto-socorro por conta de uma hipoglicemia grave. Tá? E a adequação do esquema à rotina do paciente e o custo. Muito que bem. Quando a gente vai pensar na barreira genética, o que é barreira genética? A gente viu que a potência é o quão rápido esse medicamento faz com que a sua carga viral seja indetectável. E a barreira genética é, de uma forma acho que mais simples de falar, é a quantidade de mutações que esse vírus tem que ter para que essa droga se torne inativa. Tá? Então, por exemplo, quando a gente usa o inibidor de protease sozinho, normalmente a gente usa um inibidor de protease e mais um. Então, por exemplo, atazanavir com ritonavir, porque ele dá um booster, né, ali na ação do antirretroviral e faz com que você tenha uma barreira genética maior. Quando você utiliza o IP sozinho, ele necessita de, 1, 2 mutações para que ele se torne não efetivo, né? Porque com 2 mutações foram suficientes para você perder essa droga. Porém, quando você usa em associação, né, você
demora mais, esse vírus tem que fazer mais mutações, associar mais mutações para que você perca a droga. Ou seja, a gente tem a possibilidade de ter muito mais tempo de uso dessa droga, se o paciente fizer o tratamento adequado. E se ele faz o tratamento adequado, provavelmente é a droga que ele vai utilizar a vida inteira, né? A não ser que apareçam drogas melhores e a gente faça a substituição. Muito bem. Avaliação da resposta ao tratamento, né? A partir do momento que a gente faz o diagnóstico, institui o tratamento, como eu sei que o medicamento que eu introduzi está de fato fazendo o efeito desejado, que é a supressão da carga viral, né? Eu vou avaliar esse paciente, né? Bom, para saber se isso está dando certo, se a droga está dando certo, eu tenho que encontrar redução maior de 1 log ou de 90% da carga viral inicial nas primeiras 4 a 6 semanas, que está representada por esse gráfico. Redução maior que 2 logs ou 99% da carga viral inicial em 12 a 16 semanas e indetectável em 6 meses. A gente vê que o dolutegravir ele tem uma potência assim, absurda. Em 2 semanas a gente acaba vendo que esses pacientes evoluem com carga viral indetectável. Tá? Então, essa é a forma da gente avaliar a resposta ao tratamento. Se alguma coisa sai fora disso daí, a gente tem que levantar a orelha e ver o que está acontecendo. É resistência? É uma adesão? A gente tem que começar a entender e a pesquisar no nosso paciente. Bom, a falha terapêutica, né, é definida principalmente aí pela falha virológica, né, como principal parâmetro de que tem algum problema, né? E a falha virológica ela pode ser caracterizada por carga viral do HIV detectável após 6 meses, que foi o que a gente viu, ou carga viral detectável em indivíduos em uso de TARV que tinham carga viral indetectável, que a gente chama isso aqui de rebote. Tá? Então, aqui a gente instituiu a droga, porém ele nunca ficou indetectável. Aqui, ele chegou a ficar indetectável e voltou a ter carga viral, que é o rebote. Então, quando isso acontece, a gente já imagina que alguma coisa está acontecendo. Porque vocês viram que não são todos os pacientes via SUS que a gente faz genotipagem, né? Então, se algo disso acontece, a gente tem que pensar, ou é uma adesão, ou já tem vírus resistente. Existem alguns momentos que a gente pode encontrar cargas virais existentes aí, que elas podem aparecer, mas que não denotam necessariamente resistência. Alguns pacientes que tinham carga viral muito elevada, CD4 baixo, e você institui o tratamento, você pode encontrar em algum momento o que a gente chama de blip. Ele faz uma viremia, não muito alta, mas o segundo exame que você pede, você já viu que a carga viral voltou a ficar indetectável. Então, você fala, deve ter sido um blip, vamos monitorizar esse paciente, mas deve ter sido um blip. Né? Ele fez uma viremia detectável, mas logo depois se tornou indetectável. O que não denota que esse vírus seja resistente, tenha mutações que tornem-o resistente. Porém, quando a gente começa a encontrar baixas viremias abaixo de 200, acima de 50 e abaixo de 200, e essa viremia é patente, ela é sustentada, provavelmente isso significa que a gente tem vírus que está ali com mutações e esses vírus não estão sendo suprimidos, seu ciclo não está sendo impedido pelas drogas que esse paciente está usando. Tá? E depois a gente vai ter um monte de critério para seguir esses pacientes. Bom, as principais causas de falha terapêutica estão ligadas à má adesão, a esquemas inadequados. Eu instituí um medicamento que
o vírus já é resistente, fatores farmacológicos, interações farmacológicas que fazem com que os níveis séricos do medicamento fiquem aquém daquele que vai inibir de fato a replicação viral, tá? E a resistência viral propriamente dita. Porém, a má adesão é a principal causa de resistência que a gente acaba encontrando. Então, gente, quando a gente tem um paciente na sua frente, a gente necessita de entender esse paciente. Eu dou aula de propedêutica no 2º ano, né? E infecto no 3º ano. Aí eu converso com as crianças, são os alunos. Eu converso com as crianças a respeito de quando a gente vai... É difícil a gente entender ou abordar práticas sexuais. A gente sabe que até hoje isso é um tabu, é super complicado e tal. Porém, a gente tem que ter uma formação técnica, isso todo profissional de saúde, né? Que é a técnica de você entender as doenças e uma técnica que a gente vai aprendendo com o tempo de contato com as pessoas e com os pacientes. Essa técnica, gente, que não é fácil, acho que é a mais difícil de toda a graduação, é saber ouvir. É saber ouvir, né? A partir do momento que, sei lá, você tem um engenheiro, a técnica dele é saber fazer o cálculo direitinho para a ponte ficar em pé. A nossa é saber ouvir para tentar estabelecer uma ponte entre a gente e o nosso paciente. Se a gente não estabelece essa ponte, se a gente não consegue ter o diálogo, dificilmente a gente vai conseguir fazer com que essa pessoa tenha adesão ao tratamento. E, às vezes, os nossos quereres não são os quereres do paciente. Então, a gente precisa entender essa pessoa por inteira para tentar trazê-la conosco e tentar, conjuntamente, elaborar o melhor plano de cuidados para essa pessoa. Porque, talvez, o plano de cuidados mais mirabolante e mais lindo pode ser lindo para mim. Mas, na realidade desse paciente, ele não se encaixa. E aí a adesão vai por água abaixo, né? Então, quando a gente tem uma equipe multiprofissional, isso é muito mais fácil. E, às vezes, quando a gente está atendendo em consultório, é mais difícil, porque é só você que está ali, né? E às vezes, 1 hora de consulta, numa primeira consulta, é muito pouco. A gente precisa estabelecer um contato muito, muito próximo, né? Muito bem. Então, bom, em relação à adesão que vai repercutir na resistência, né? Bom, como a gente vai avaliar isso? Comparecimento às consultas, realização de exames rotineiros, se ele está realizando de fato, retirada de medicamentos, se de fato o nosso paciente está retirando os medicamentos e a tomada dos medicamentos em horários certos, pertinentes, adequados, se ele não está pulando dose, né? Isso é importante. E como a gente vai avaliar a adesão? O autorrelato. Olha, doutor, eu estou tomando o medicamento direitinho, tá? Mais uma vez, se ele se vê confortável em falar qualquer problemática a respeito dele em relação a você, ele vai falar, olha, doutor, não estou conseguindo tomar direito, sei lá, estou tendo diarreia, ou meu horário de trabalho está complicado. Agora, se ele não se vê confortável em falar, ele vai falar que está tomando, depois você vai pedir uma carga viral, a carga viral vem alta, o que está acontecendo, né? Então, por isso que é importante a gente estabelecer essa relação, né? O registro de retirada de medicações, aferição de níveis plasmáticos das drogas que a gente não faz, tá? E monitorização da carga viral. É assim que a gente vai ver se esse paciente está com uma boa adesão ao tratamento. Facilitadores da adesão, né? Esquema terapêutico simplificado, né? Conhecimento e compreensão sobre a enfermidade. Não adianta eu falar para uma pessoa que tem baixa escolaridade, ou que tem baixa escolaridade, mas não tem um conhecimento técnico, falar, olha, você tem que tomar o remédio direito, porque se você não tomar, o remédio vai ter uma pressão seletiva. Lá. Que pressão seletiva, meu? O cara não vai, entendeu? Não tem nada disso. Explica numa linguagem acessível.
né, que faça entender a necessidade dele tomar a dose certinho. Se o vírus está escondido, se a dose diminui no sangue, o vírus vai achar que ele pode sair, sei lá, entendeu? Vai ler a bula do remédio e vai ficar forte. Entendeu? Tipo, mas a gente tem que adequar o nosso repertório linguístico ao repertório dos pacientes, né? O acolhimento, não adianta o cara chegar no lugar onde ele vai tirar o medicamento, o acolhimento é uma porcaria, as pessoas são preconceituosas. Como que a pessoa vai pegar o remédio e se sentir à vontade para isso, né? Cada vez que vai ter que retirar o remédio é um martírio, né? Não tem como, né? Vínculo com os profissionais de saúde, que a gente está falando, como isso é importante. Capacitação adequada de uma equipe multidisciplinar, né? Eu tenho os meus limites, os outros têm os limites deles, e a gente, junto, a gente faz a força, né? É assim que funciona. Acesso facilitado para a ARV, né? Não adianta o cara morar lá num bairro super distante, chega do trabalho e tal, só tem um lugar para ele retirar na cidade de São Paulo, não dá, né? A gente tem que possibilitar que ele tenha outros locais de acesso, né? Educação a respeito da doença, educação com os seus pares, educação. Se é uma pessoa que conseguiu verbalizar para a sua família que ele é soropositivo, né? Explicar sobre a doença, sobre o tratamento, sobre a importância de se tratar a doença, a importante dele ter o porto seguro da família e o apoio social, né? E são barreiras para adesão. Quais? Complexidade de esquema terapêutico. Então, uma coisa é você tomar um medicamento uma vez por dia. Outra coisa é você tomar 3 comprimidos 3 vezes por dia. Tem um monte de trabalho, não só a respeito da infecção pelo HIV, que quanto mais medicamento, mais difícil a adesão, né? Quanto menor a escolaridade, mais difícil a adesão, né? Transtornos mentais, né, psiquiátricos associados também dificultam, né? Efeitos colaterais dos medicamentos, diarreia, cefaleia, insônia, né? Tudo isso dificulta, né? Crenças negativas e informações inadequadas. Olha, gente, não adianta. Informação, internet, está disponível para todo mundo. Não adianta a gente falar, olha, não veja ou não veja. A gente tem que informar onde é o melhor lugar para eles obterem informação. Procurem site de universidade, procurem site do Ministério da Saúde, porque na internet tem muita besteira. Vai nos lugares certos para você conseguir obter informações corretas. Porque impedir da pessoa ter acesso à informação, não tem como, né? E a gente sabe que quanto mais conhecimento ela tiver a respeito da sua doença, isso também para qualquer doença, mais fácil a adesão. Quanto mais entendimento, mais fácil a adesão, né? Abuso de álcool e drogas, né? Dificuldade de acesso ao serviço, que é o que a gente já falou. Medo de sofrer com discriminação, porque a gente vive num país que não tem preconceito, né? Então é super fácil você falar por aí que você é soropositivo, né? A Camila está aqui de prova, né? A gente atende, em alguns protocolos, população trans. Você sabe o que é uma pessoa sair do centro da cidade e vir a pé até o Hospital das Clínicas, a pé, porque ela tem medo de entrar num transporte público com medo de apanhar? Porque se ela está na rua, ela tem para onde fugir. Se ela está no transporte público, ela não tem para onde fugir, né? Então, gente, isso é um absurdo. Olha como essas questões sociais interferem na adesão do tratamento, né? E aí, precariedade, ausência do suporte social, exclusão social, né? Então, você pode até já adquirir um vírus resistente ali de começo, tudo. Gente, mas a adesão é a grande questão envolvida em resistência, né? Bom, então, dentro dos mecanismos de resistência, a gente tem o quê? As resistências primárias, ou seja, o vírus está lá replicando, sem ação
de medicamentos. E a gente sabe que, durante 24 horas, esse vírus, já estudos aí matemáticos, aí, ele pode ter todas as mutações possíveis em 24 horas. Tá? E a secundária, que pela má adesão ou a ação do antirretroviral de forma não adequada, vai selecionar as cepas mais resistentes, e aí essas cepas vão continuar se multiplicando, mesmo em vigência do antirretroviral, e você vai acumulando resistências e vai fazer com que esse vírus seja cada vez mais resistente a outras drogas. E essa resistência pode ser a uma única droga, mas às vezes você pode ter resistências cruzadas. Tá? O acúmulo de mutações pode fazer com que você tenha resistências entre diferentes classes. Tá? Aquelas mutações que às vezes podem ser únicas e não fazer com que o medicamento... por exemplo, uma única mutação, ela pode fazer com que você perca o antirretroviral. Né? Então, a gente chama isso de mutação tipo major. E aquelas mutações que não fazem com que você perca o antirretroviral, a gente chama de minor. Tá? Bom, então, a ideia da resistência, ela segue a seguinte lógica. Né? Então, aqui você tem pré-tratamento, os vírus wild type, né? Os vírus selvagens. Dentre eles, você tem algumas mutações, que o vírus está lá, e as mutações, a gente sabe como que no HIV essas mutações acontecem aleatoriamente. Né? Bom, você instituiu, sei lá, uma terapia única, como era antigamente, quando a gente entrou com a AZT em doses altíssimas. Só que na terapia única, tudo bem, o AZT, um exemplo, tá? Ele impedia a replicação dos vírus selvagens, mas você já tinha vírus resistentes. E esses vírus resistentes vão se multiplicando, seja porque você tem uma droga que ativa só aquele wild type, ou porque também você pode ter problemas na adesão. Está tomando inadequadamente, tudo, então os níveis plasmáticos são menores. Né? E com isso você tem a proliferação de uma população resistente. Tá? Mas o wild type, né, o selvagem, está lá inibido pelo medicamento que você entrou. É importante a gente lembrar que nem toda mutação é ruim. Então, a gente tem uma mutação, que é o M184V. Essa mutação, ela causa uma resistência à lamivudina. Embora essa mutação, em relação à lamivudina, seja uma mutação, ela faz com que esse vírus ele tenha um fitness menor, ou seja, ele tem uma força replicativa e infectiva menor. Então, é um vírus mais lentificado. Né? E, ao mesmo tempo que essa mutação faz com que você perca, entre aspas, a lamivudina, a gente continua instituindo a lamivudina, porque essa mutação faz com que esse vírus seja mais atacado por outros antirretrovirais, por exemplo, tenofovir, tá? E AZT. Muito bem. A partir do momento que você tira os antirretrovirais, novamente, você tem o crescimento da população selvagem, porque o fitness dela é maior, ela é mais infectiva, ela é mais rápida. Né? Por isso que a gente não pode fazer uma genotipagem tirando o remédio. Porque a gente vai identificar, na maioria das vezes, o wild type. E aí a gente não vai identificar resistência. Então, a gente tem que fazer a genotipagem com o paciente utilizando o medicamento. Tá? A lógica de a gente introduzir várias drogas associadas uma à outra, né, é porque a droga 1, ela vai atuar, sei lá, no vírus que tem a mutação aqui. A droga 2 vai atuar sobre os vírus que têm a mutação
outra lá, que são os vírus aqui, os R2, e a droga 3 vai fazer com que você iniba outras vias da replicação. Com isso, com a instituição de várias drogas, o que a gente vai ter? A supressão virológica, a possibilidade de você ter um vírus resistente a 2 drogas é difícil, a 3, então, é mais difícil ainda. Tá? Então, a ideia é que a instituição de terapia tripla, que é o que a gente utiliza hoje como primeira opção, é, de fato, a supressão viral. Tá? Bom, para dar uma fechada nessa questão da resistência, né, o que vocês vão encontrar muito aqui durante o curso é a modificação de um aminoácido, né, em determinada posição do genoma, que vai ser trocado por outro aminoácido. Então, aqui o que acontece, né, quando vocês virem ao longo das explicações aqui, ó, códon, né, a posição aqui do aminoácido. O aminoácido que vem primeiro é relativo ao vírus selvagem. O que vem depois é o aminoácido mutante. Então, quer dizer que a gente mudou esse aminoácido por esse, e isso causou a possível resistência. Tá? Então, essas são todas as letras, né, que isso daí a gente vê lá na biologia, né, referente aos aminoácidos. Né, então, isso é tudo que vai aparecer aí para a gente. E, bom, a gente tem a genotipagem e a fenotipagem. A genotipagem nada mais é do que a gente fazer o sequenciamento do vírus, né, e ver quais são essas alterações de aminoácidos que apareceram no vírus resistente. A fenotipagem é como ele se comporta diante da ação da droga. Então, a fenotipagem, então aqui a gente pega, olha só, o vírus selvagem. Na hora que a gente vai lá, coloca um antirretroviral, aqui é o IC50. A concentração inibitória, né, o IC50, que vai fazer com que eu tenha 50% da inibição da replicação desse vírus. Quando eu desloco essa curva para cá, para a direita, eu sei que eu estou tendo que dar uma quantidade muito mais alta da droga para que eu tenha essa inibição de 50%. Tá? Então, eu sei que, fenotipicamente, esse vírus está se comportando como resistente a essa droga. Né? Quando a gente faz a genotipagem, a gente recebe isso daqui. Né? Então, as mutações, as posições, né? As letras que foram trocadas. Esses daqui, às vezes, são polimorfismos que podem aparecer e não conferir resistência. Tá? Tanto que, aqui, olha só, para esse paciente aqui, então, ó, mutação da gene da protease, não foram encontradas inibidores de protease, e então a gente entraria com uma primeira opção aqui tranquilamente. Né? Bom, então, a partir do momento que a gente diagnostica uma pessoa com HIV, a gente tem uma cascata de cuidados que vai implicar necessariamente na adesão. Né? O diagnóstico oportuno, bom, que quanto mais precoce, melhor. A vinculação do paciente ao serviço de saúde. Né? Então, diagnosticou, ele vai ter que estar vinculado a um serviço, né? Ou ao consultório, mas se ele está indo pelo SUS, ele tem que estar vinculado a um serviço onde ele vai retirar medicamento, onde ele tem as pessoas que serão as referências dele para esse cuidado. Né? A retenção no segmento, né, por meio de acompanhamento e a realização de exames periódicos. O início da TARV e a sua promoção para uma boa adesão ao tratamento. Eu falei, boa adesão vai depender de N aspectos. Né? E supressão da carga viral. Né? Então, essa é a cascata de cuidados que a gente tem que ter. E se a gente faz isso adequadamente, se a gente tem meios de efetuar isso adequadamente, possivelmente não é por falta de adesão que esse cara vai desenvolver resistência. Tá? Bom, perspectivas futuras. Cada vez mais desenvolvimento de antirretrovirais que sejam
menos tóxicos, né? Que a comodidade posológica seja melhor. Então, aqui a gente está fazendo o HPTN 083, que é a PrEP injetável. Então, é o Cabotegra, que a gente tem indicação de fazer a injeção a cada 2 meses, né? Uma droga de depósito, né? Que é o inibidor de integrase. Então, imagina, né? Uma pessoa de alta vulnerabilidade, que tem dificuldade de tomar medicamentos todos os dias, você ir a cada 2 meses para tomar o medicamento, né? E cada vez mais tentando retirar essas drogas que são tóxicas, né? A Camila me mandou ontem, daí fui ler também a questão, né? O FDA aprovou aí o uso da terapia dupla, né? Que é o dolutegra mais a lamivudina. Então, tipo, eu tô louco para fazer isso com um paciente meu, sabe? Tirar a terapia tripla, esses caras que sempre tomaram direitinho, fizeram tudo direitinho, né? E colocar só o dolutegra e lamivudina e preservar quanto mais o rim deles. Então, cada vez mais a intenção, enquanto a gente não tem a cura virológica, né? Quanto mais a gente puder utilizar de medicamentos menos tóxicos, que facilitem a adesão e que facilitem a vida do paciente, provavelmente a gente vai ter cada vez menos resistência, né? Muito obrigado. Perguntas? Luiz? Sou Luiz Carlos. Eu tenho uma dúvida quanto ao tratamento. Tem um paciente que eu acompanhava no meu estudo lá em Campinas, que ele deixou de tomar o medicamento, ele chegou numa carga viral indetectável e permaneceu vários meses indetectável sem o uso da terapia antirretroviral. O que pode justificar esse motivo dele não tomar o remédio e estar indetectável por quase 2 anos? Quando ele foi diagnosticado, ele tinha carga recente, transmissão vertical. Qual que é a idade dele? Tá. O que a gente costuma ver a respeito disso é que criança, né, quanto mais precoce você acaba entrando com medicamento, a gente não sabe o que acontece. A gente sabe que ele vai suprimir, né, a carga viral. E algumas crianças que foi retirado o antirretroviral, isso acontece. É cura? Eu acho que não, né? Porque o vírus vai estar lá em algum momento. Talvez, né? O fato de você ter instituído o tratamento precocemente para essa criança, né? Você e o mecanismo de inibição seja diferente do que acontece em quem se infecta e não é o meio de infecção pela transmissão vertical, né? Ela voltou a ter carga viral? Continua indetectável? E vocês estão monitorizando? Tá. O que eu já vi de acontecer é que depois de algum tempo a carga viral pode voltar. Agora, o que de fato está causando essa supressão dessa forma, não sei, mas o vírus deve estar escondido em algum lugar, com certeza. Tá? Mas assim, eu já vi estudos mostrando exatamente a mesma coisa que você falou. Você tira a droga, mas de repente, isso acontece muito com RN, né? Você põe a droga, depois você tira, de repente, depois de um tempo, por isso que você faz novamente a carga viral com 18 meses, né? Porque às vezes isso pode acontecer. O que está acontecendo com esse vírus? Se ele tem um fitness diferente, não sei te falar, tá? Mas isso acontece. Eu também monitorizaria durante um bom tempo e não perderia esse paciente de vistas assim e seguiria. Agora, uma coisa que me preocupa em relação a essa questão. Concorda que com 11 anos de idade, não são anticorpos maternos que estão ali, né? Será que ele está tendo alguma replicação que a gente não está encontrando? Será que esse cara não está inflamado de alguma forma e talvez a instituição da terapia
fosse o mais adequado, assim, é uma resposta que eu não sei te dar. Talvez adoraria sentar para a gente discutir isso, porque será que de fato está suprimido? Sistema nervoso central, de repente, né, que a gente vai coletar líquor para ver se está com viremia, né? Então, né? E a gente sabe que o sistema nervoso central é um dos reservatórios, né? Então eu não sei, de verdade, não sei. Mas eu seguiria esse paciente assim, bem de perto. Parabéns pela palestra. Me chamo Yuri e eu tenho 3 perguntas para você. A primeira pergunta foi o que eu passei na palestra passada, sobre como acontece as mutações para medicamentos que envolvem, né, são os nucleosídicos. Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta é se você acredita... Perdão. Não, tranquilo. A gente sabe que a região da integrase ela tem uma boa barreira genética. Então, medicamentos como dolutegravir, raltegravir, etc., poderia se utilizar para esses pacientes. Eu queria saber de você se você acredita que mutações em outras regiões podem inferir sobre essa região do Raltegra. Por exemplo, eu tenho pacientes meus que têm esquemas de Raltegra e têm resistência. Quando a gente, claro, vai sequenciar a região e provavelmente não vai encontrar resistência na região da integrase. Então, essa seria a segunda pergunta. E a terceira pergunta é se você sabe, além dos critérios que você colocou sobre escolaridade, etc., desses pacientes com resistência, se você sabe me dizer qual seria o grupo de risco para desenvolvimento de resistência em um panorama nacional, se seriam homens que fazem sexo com homens, seriam heterossexuais, homossexuais, quais seriam as populações que mais você pode encontrar a má adesão que gere a mutação de resistência? Tá. As mutações podem ser cumulativas e cruzadas, né? Então, quando a gente está trabalhando com os análogos, né, se você está somando mutações e essas mutações aparecem por pressão do medicamento, de repente essa somatória de mutações vai fazer com que você tenha sim, tá? Às vezes não aquela mutação específica, que aquela específica vai ser só dessa droga, mas a pressão seletiva do medicamento, principalmente tomado de forma incorreta, pode fazer com que mutações somadas, essas várias mutações minor, acabem fazendo com que você desenvolva assim, tá? Pode ter cruzada, tá? Bom, em relação ao dolutegra, só repete para mim, por favor. Se você acredita que mutações em outras regiões podem acabar inferindo na região da integrase, porque a gente sabe que ela tem uma boa barreira genética, e talvez ela não tenha mutações de resistência na região. Então, pacientes que eu faço um esquema com Raltegra continuam falhando, e aí quando eu faço, por exemplo, o sequenciamento da região POL, eu encontro mutações ali, mas não encontro na região da integrase. Você acredita que talvez mutações que existam regiões... outras regiões que possam estar modificando de alguma forma alostericamente a proteína, de forma que o medicamento não haja ali? Eu acredito que isso pode estar acontecendo, desde que você tenha de fato a certeza de que esses pacientes estão tendo adesão ao tratamento, porque a carga viral está acontecendo a carga viral patente está acontecendo por quê? O paciente está falhando na dose ou de fato ele está resistente? Agora, se você tem certeza de que o paciente está tomando o medicamento de forma adequada, né? Ele está com carga viral patente, a outra droga é ativa, pode ser que você tenha uma outra região que esteja fazendo alguma modificação ali, né? E ter essa relação de fazer com que o vírus seja resistente, tá? Qual específica? Não sei. Tá? A primeira seria como é que acontecem as mutações para medicamentos nucleosídicos. Pode repetir? A mutação de resistência. Como é que acontece? Porque, por exemplo,
foi explicado na palestra anterior que os não nucleosídicos, a gente tem a mudança conformacional da transcriptase reversa. Mas nos nucleosídicos, a gente não teria a mudança conformacional na transcriptase reversa, mas seria mais a entrada do nucleosídico substituindo uma base, né? Isso, é na ligação mesmo do medicamento à proteína, né? Então, uma mutação acontece na enzima? Na enzima. É enzimática. Okay. É enzimática, na enzima. Tá? Ok. Qual é a outra? Tinha mais uma. Não, é só essa. Não, a questão do panorama de resistência. Se você tem algum em questão de hétero, homens que fazem sexo com homens. Olha, o que a gente viu até agora em relação, por exemplo, à PrEP, né? Quando a gente considera, teve aqueles 2 casos que ficaram mais marcantes aí por conta de a pessoa se infectar em uso de PrEP e se infectar por um vírus resistente, né? Penso eu, tá? Mas isso penso eu, tá? Que diante da prevalência de HIV nas populações HSH, trans, a gente acabe tendo, por conta disso e por ser uma população que está marginalizada ainda, essa adesão ao tratamento, e a gente vê isso, que a adesão cai. Uma vez que a adesão cai, resistência aparece. Então, eu acredito que exista, sim, entre essa população, uma prevalência de resistência adquirida, né, que foi transmitida já o vírus resistente. Isso é interessante para eu compartilhar e já entregar o microfone para outra pessoa, pelo menos eu falo muito. Por exemplo, lá em Manaus, a gente também tinha não vou dizer, é o preconceito, tá? Uhum. É acreditar que isso ia acontecer também. No nosso hospital, a gente recebe de todo mundo, né? Sim. De vários tipos. E aí nós acreditávamos que a gente encontrar principalmente homossexuais, homens que fazem sexo com homens. E nós criamos um ambulatório que só pega o pessoal que tem indicação para genotipagem. Para nossa surpresa, a maioria dos nossos pacientes são heterossexuais. Eles se declaram na entrevista heterossexuais e a maioria são mulheres. E na entrevista relatam que acabaram obtendo por infecção por causa do marido ou por namorado. Mas chamou a atenção a gente porque no nosso panorama a gente tem encontrado para genotipagem, indicação de genotipagem, mais heterossexuais do que homossexuais. Deixa eu agora só perguntar uma coisa. Não, pronto. Quando vocês atendem essa pessoa que está infectada, vocês têm o perfil de comportamento e vulnerabilidade do parceiro para saber se eles são HSH também, né? Se eles adquiriram, se eles se infectaram possivelmente por infecção com outros homens, ou necessariamente vocês sabem que ele tem comportamento heterossexual? A maioria relata que só descobriu, as mulheres, quando estavam grávidas. Engravidou e acabou descobrindo. Ou já tinham filhos com o marido, né? Então, assim, é muito difícil, eu estava até comentando aqui com a Júlia, que é muito difícil a gente ter essa informação, né, se a pessoa é realmente hétero. Por exemplo, eu tive um paciente que eu perguntei, como você se identifica? A gente tem utilizado identidade de gênero. Como você se identifica? Me identifico como heterossexual. Aí eu pergunto, você já teve algum relacionamento com pessoa do mesmo sexo? Eu já tive na adolescência, mas agora não, agora eu sou só heterossexual. E provavelmente, às vezes, essa informação não vai nem aparecer na primeira consulta, às vezes aparece mais para frente, sei lá, conforme você vai tendo esse contato, né? Isso é no dia a dia. Mas, assim, realmente é extremamente interessante isso que você falou, né? Porque quando a gente pensa qual é a população que está mais marginalizada, não é a população hétero, né, que se declara hétero, é a população que a gente vê travesti, HSH assumida, que apanha na rua, que mora na rua porque foi expulsa da família,
né? Então, na hora que a gente vê as adversidades que essa pessoa está passando, é muita coisa na cabeça para ela pensar numa adesão ao tratamento, né? Então, a primeira impressão que a gente tem pode ser essa, mas isso que você está me falando é uma coisa extremamente interessante para a gente realmente pensar. Talvez tenha assim, né, a melhor adesão para essa população, porque tenha essas ações multidisciplinares, Pode palestras, encontros. E a gente se esqueça dos héteros. É. Pode ser. Tá, ok. Obrigado. Bom, obrigado a você.